do mês, estamos chegando aí no quarto somente, né? Temos falado somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, e hoje nós vamos falar somente as Escrituras, e na próxima semana, somente a Deus toda a glória. A gente sabe que agora comemoramos 506 anos da Reforma Protestante, lembrando que é um movimento, né? Vamos pensar, não foi iniciado por Martinho Lutero, mas ele conseguiu, assim, dar um grande start, né? Porque já vinha um movimento muito antes disso, né? De um retorno para a Bíblia, de retorno para aquilo, para o Evangelho de fato, mas Martinho Lutero é a pessoa que conseguiu defragar de fato, né? Todo esse movimento que já vinha acontecendo. E quando nós chegamos então em Lutero e nós chegamos a somente a Escritura, vamos ver o que ainda, para nós hoje, a Escritura ainda fala. O que é importante para a gente quando a gente pensa na Bíblia. Então, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, eu vou ler na nova linguagem, tradução de hoje, mas dá para você acompanhar aí. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos orar mais uma vez? Pai, nessa hora nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a explanação da Tua Palavra, Pai. Que ela seja, Senhor Deus, de fato nossa regra de fé e prática. Que a interpretação aqui nos traga aquilo que o Senhor quer aos nossos corações. Que o nosso coração esteja aberto àquilo que o Senhor tem a falar nesta manhã. E não só aberto, mas também apto a executar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente tem aí Paulo tratando dos deveres e das responsabilidades de Timóteo como pastor, como um jovem pastor, né? Ele está dando aí conselhos, orientações para o seu pastoreio na cidade de Éfeso. E aí lembrando que assim, essa carta ela vai esboçar toda uma preocupação de vida comunitária, você pode ver isso no capítulo 2, e vai falar do próprio Timóteo e do seu procedimento como ministro naquela cidade. Então esse jovem pastor, ele tinha que fazer o que ali? Primeiro, assegurar a sã doutrina e não permitir que falsos ensinos distraíssem as pessoas do ensino do Evangelho. Então, ambos os assuntos a gente vai ver que é uma pauta que vai sendo assim trabalhada nessa carta. Por quê? Porque dentro da igreja existiam muitas ideias que procuravam desestabilizar a vida comunitária. O que aparece nos nossos dias é mera coincidência, né? Mas enfim, são esses basicamente o assunto, né? Então é trabalhar a sã doutrina e assegurar que ela fosse executada. Então, diante desse problema, é preciso reafirmar a tradição apostólica. Ele traz a tradição para a conversa, né? Timóteo, ele deveria reler então essas tradições para guardar na memória e praticar o ensino de Jesus. Esse era o desafio dele ali na cidade de Éfeso. Por isso que você vai ver nessa carta ele falando de cargos, de funções, porque que isso é tão importante na vida em comunidade. Então, essa carta, ela tem o objetivo de aconselhar essa comunidade e, consequentemente, seu pastor, para que ele tenha clareza o suficiente de modo que ele não seja influenciado pelos problemas e pelos possíveis conflitos que viriam de fora da igreja. Já que, lembrando que Éfeso era uma cidade assim super religiosa, né? A gente tem aí muita religiosidade em volta, muitos pensamentos contrários à fé cristã. Então esse texto ele é muito específico para a gente entender como uma afirmação e uma confissão de fé diante então de tudo aquilo que estava em volta, das necessidades, das dificuldades que Timóteo enfrentava e que muitas vezes a gente enfrenta. Os reformadores no seu tempo também levantaram essa questão e nós podemos levantar ela também, né? Qual é a autoridade normativa segundo a qual a igreja deve moldar a sua fé? Qual é a norma que a gente vai seguir? Né? O que a gente precisa seguir?
No caso da Reforma Protestante, qual era a grande questão? O papado, as tradições, né? Ou as escrituras. Diante da afirmação e da compreensão bíblica, que nós temos a resposta, que é a palavra, então a Bíblia é a única fonte de fé e prática, né? Nós lemos, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a verdade, para condenar o erro. Então, se ela é única, ela é suficiente. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, também para nós hoje. Essa fé continua a mesma. Cremos que pela ação do Espírito Santo, ela tem uma mensagem que é diretamente pertinente para nós. Ela continua viva, ela é tão viva quanto o jornal que vai sair amanhã, tão atual, viva, a palavra que você preferir, né? Então, quando a gente afirma que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós estamos então crendo que tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente faz, nós baseamos nela, na palavra. Então, quando a gente afirma que a Bíblia é tudo isso, significa que não tem outra autoridade, que não existe qualquer experiência que eu possa ter, ou que alguém possa ter além da Bíblia, que vá fundamentar minha fé. Porque às vezes a gente pensa, a pessoa teve uma experiência, né, lá, mas essa experiência está de acordo com o que a Bíblia diz? Se ela está, ok, mas se ela não está, podemos questionar, devemos questionar. Se a Bíblia é minha regra de fé e prática, porque vivemos tempos onde a experiência é o que conta. A gente fala que não, mas até estávamos falando na escola bíblica da questão da lógica de consumo. Qual é a lógica? Se você vai, por exemplo, numa cafeteria e você tem uma boa experiência, é um lugar que você vai recomendar para as pessoas que você conhece. Eu fui lá, o café é bom, o atendimento, nossa, o espaço, o lugar é super legal. É experiência. Vale para o café, mas nós temos também feito com que isso vale para a nossa fé. Quando o que deve valer para a nossa fé é o que a Bíblia diz. E aqui, essa é a grande questão da gente pensar então, como a gente vai reafirmar que a Bíblia é relevante para nós, muito mais do que qualquer ser humano, do que qualquer líder religioso, do que qualquer estrutura eclesiástica de governo, mais do que a tradição, já que a gente tem uma tradição, não tem como a gente falar que não, né? Ou até mesmo que a nossa consciência, ou todas as experiências que nós possamos ter ou que outras pessoas tiveram. Como a Bíblia ela é relevante como autoridade na minha fé ainda hoje. E é sobre isso que eu queria então pensar hoje em 3 verdades sobre isso. Primeira coisa, a Bíblia ela é o memorial da ação de Deus na história humana. São relatos, são testemunhos. E história de fé que vão demonstrar a relação de Deus com o ser humano. Então, essas histórias passadas de geração em geração tinham como intenção o quê? Demonstrar a ação de Deus na vida do povo, das pessoas. Como Deus age, como Deus verdadeiro age. Timóteo era filho de um pai pagão e de uma mãe judia, convertida. E aí, a gente tem aqui então, se você ver no comecinho, Timóteo o quê? Ele aprendeu desde menino as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque esperava-se que os pais judeus ensinassem os seus filhos a lei a partir da idade de 5 anos. E quando eles completassem 12 anos, eles já tinham ouvido a lei, a Bíblia toda, os profetas e a lei. Era a Bíblia que se tinha na época de Timóteo, tá? Então, por isso que a gente afirma, toda a Escritura é inspirada por Deus. A gente tem aqui muito mais do que uma história como um livro de história. É uma história teológica. É Deus, como Deus se apresenta ao ser humano ao longo da história humana. Então, às vezes não dá para a gente comparar esse livro com um livro de ciências. Às vezes tem gente que tenta, mas não é um livro de ciências. É aquilo que a gente já falou no pequeno grupo, Não dá para ler um livro de receitas, por exemplo, como você lê um artigo acadêmico. São coisas diferentes. Então a Bíblia ela é uma história teológica, como Deus se relaciona com o ser humano, como a sua criação, como ele se revela, como nós lemos no Salmo 19.
Ele cria o mundo, ele se revela através da criação, mas chega um momento em que a sua palavra toma vida e é exposta para nós através de palavras entendíveis. Então, por que ler a Bíblia? Então, esse é um grande questionamento que às vezes a gente faz, se os antigos ouviam, né? Por quê? Porque é importante eu ler ou ouvir. Hoje você pode ouvir também, né? Você liga lá o aplicativo, você recomenda o YouVersion lá, você pode escolher, né? Eu li aqui na NTLH, mas se você quiser ler na revista atualizada, a versão que você quiser de tradução, você vai lá e escuta. Você pode escutar também, né? A gente escuta tanta coisa, por que não escutar a Bíblia, né? O fato é que, por que a gente lê, por que a gente ouve a Bíblia ainda hoje? Por quê? Porque a gente ainda tem interesse de saber o que Deus faz na vida das pessoas. Se Ele trabalhou na vida dessas pessoas, eu creio que Ele vai trabalhar e vai falar comigo também. Esse Deus é um Deus vivo. Então na Bíblia eu encontro circunstâncias reais, experiências reais de pessoas comuns, como eu e você. De pessoas que erram, que erraram muito, que erraram bastante e que Deus amou e que Deus restaurou. Pessoas que viveram problemas, lutas, dilemas que nós enfrentamos também, em mais ou menos perspectivas praticamente os mesmos. Como a gente viu em Isaías, os mesmos problemas religiosos ainda cercam os nossos dias, ainda somos os mesmos, né? Então, essa identificação ela é um memorial de fé para nós, porque o Deus que agiu na história dessas pessoas é o Deus que age na minha vida e na sua vida. É o mesmo Deus, e Ele se mostra. Então é importante ressaltar que o evento central, a narrativa principal da Bíblia aponta para quê? Para o Evangelho, para a pessoa de Cristo. E nesse sentido a gente pode abrir mão de tudo, como diria Lutero, exceto da palavra. Não dá para abrir mão. Posso abrir mão de todo o resto, mas disso aqui não dá para abrir mão. E a segunda verdade, então, de como a palavra é muito mais importante que todo o resto, né? Que qualquer ser humano, que qualquer líder religioso, que qualquer estrutura eclesiástica, que tradição, é que a palavra ela é o referencial que nós temos diante das circunstâncias das nossas vidas. Ela é o referencial, porque ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas, para ensinar a maneira certa de viver. Paulo, ele enfatiza aqui que a palavra inspirada, ela tem um princípio pedagógico. Ou seja, diante de algumas circunstâncias da nossa existência, Deus nos direciona, Ele nos dá valores. Uma vez eu lembro que eu falei assim, às vezes o pessoal se escandaliza, né? Porque a Bíblia não fala sobre tudo. Tem coisa da nossa atualidade que a Bíblia não fala sobre inteligência artificial, por exemplo. Mas ela dá pra gente valores, ela dá pra gente direcionamento de como usar essa ferramenta, por exemplo. Então, a Bíblia, ela vai mostrar pra gente como crer, como viver diante do outro, no relacionamento com o outro. Como eu uso, por exemplo, uma ferramenta, então, de inteligência artificial, que a Bíblia não fala, mas como eu uso ela no meu relacionamento com outras pessoas. Eu posso fazer tudo que eu quero? Posso, mas não é lícito, não convém. É eu usar um valor bíblico para uma ação, porque você pode fazer o que você quiser, mas é lícito, convém, dá bom testemunho de Cristo? Essa é uma forma de aplicar um valor que está na Bíblia para um dia a dia. É importante o quê? Quanto mais eu conhecer, eu saber como aplicar, porque senão também eu vou cair naquele outro, tem um videozinho que a gente sempre fala, né, César? Do meio, né? Vai lá e adultera. Não, mas tem uma vírgula aí. Então eu faço uma má interpretação do texto. Então, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus também para nós hoje, porque ela nos dá a direção. Ela é um referencial diante das inúmeras circunstâncias que a gente vive, viveu ou vai viver. E nós somos, né? Pessoas experimentadas, e a gente sabe que todas as vezes que a gente não confiou na palavra e a gente fez do jeito que a gente quis, deu errado. A experiência não deixa a gente ficar desenganado. Então,
O que a gente precisa afirmar sempre é que a Bíblia responde às questões fundamentais do ser humano, que basicamente é como se relacionar com Deus, como se relacionar com outras pessoas e o que fazer da nossa própria existência. A Bíblia nos mostra. Então, a gente vive numa sociedade, numa cultura, onde a gente vê um monte de gente desorientado, perdido, confuso. Eu falava hoje com uma moça e ela estava falando para mim que ela está fazendo um curso no EJA e que ela deve ter a minha idade, mais ou menos, 42, 43 anos. E ela falou, nossa, eu vejo jovens que estão lá no EJA desorientados, com famílias evangélicas, mas totalmente quebrados, que não sabem o que estão procurando, não sabem o que querem, estão confusos, porque tem tanta opção, a família não tem muita direção, a família também está aprendendo. Então, a gente vê que diante de toda essa confusão que a gente vê, de uma rotina insana que a gente se coloca, né? Que às vezes tem coisas que vão acontecer, a gente consegue organizar, mas tem coisas que não. A gente vê que às vezes até a gente que tem alguma orientação, que lê, às vezes se vê perdido no meio de tanta coisa. E com algumas perguntas que talvez a gente não deveria ter, mas que nós temos. O que fazer da nossa vida? Que decisão que eu vou tomar? O que move o meu coração? Como interpretar meus sentimentos, meus desejos? E como isso, diante de Deus, é certo, não é certo? O que eu faço? Que caminho eu tomo? Eu sigo as minhas vontades? Não sigo as minhas vontades? Quer dizer, até a gente está muito tempo de caminhada, às vezes não faz essas perguntas. Imagina, e tem a orientação na palavra, imagina quem não tem, por isso que ela é importante para a gente e ela deve ser um referencial nas inúmeras circunstâncias. Então, se você quer ouvir a Deus, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em meio à pluralidade dos nossos dias, dos inúmeros interesses religiosos, políticos, econômicos, num palco dos prazeres, que a internet, por exemplo, nos proporciona, a palavra também lá é manipulada, ela é transformada como instrumento de legitimar fábulas, vira pra gente conteúdo de autoajuda, né? Coach evangélico é o que mais tem nas redes sociais, por exemplo, né? Também vira instrumento de desvirtuamento para fins ideológicos, é usada em vertente, seja de direita ou de esquerda, para adulterar valores comunitários também, pessoais, individuais, na contramão da vontade de Deus. Dá para usar a Bíblia para tudo, até para dizer que Deus não existe. Porque o Salmo, tem um Salmo que fala, né? Que não há Deus. Eu tiro o texto fora do contexto, ele vira pretexto. Então, por isso, mais que nunca, né, na era da informação, a gente muitas vezes cai nas várias narrativas porque a gente não se informa no lugar certo, que é a gente mesmo pegar a nossa Bíblia e ler. Eu sempre falo, não é o que a Gisele fala aqui, que eu posso falar errado também. A heresia de ontem é a ortodoxia de amanhã. A gente pode usar para inúmeras coisas, então pode parecer meio absurdo e meio assim, enxugar gelo, falar isso, mas vamos falar, leia a sua Bíblia. Qual é o evangelho, de fato, que a palavra de Deus nos coloca? Qual é a sã doutrina de Jesus? Para que a gente possa realmente ter referência, para que a gente possa realmente aconselhar, e às vezes aconselhar e dar conselho para a gente mesmo. Eu sempre falo, a gente tem que pregar o evangelho para a gente mesmo, mas que evangelho que é esse? Se eu não conheço esse Deus do evangelho. Então, olhar para dentro de nós com coragem, com humildade, com sobriedade, com paciência, com didática, né? E num segundo momento da vida, olhar para as pessoas, para a nossa sociedade, para que exista confrontamento, arrependimento. Mais do que nunca precisamos nos arrepender, porque a palavra ela condena o erro e corrige as faltas. Então ela vai me mostrar onde eu estou errado. Aquela coisa que você está lendo ali, ok, vou dar um spoiler da vida de pastor, né? Você chega aqui, você preparou o estudo, você leu na sua casa o texto, mas de repente você abre aqui com todo mundo, você lê, de repente Deus vai dando aquela chalapada.
Mas só de você ler a palavra, tá vendo tal coisa que você fez? Ó, bonito, agora você tá indo lá falar, né? Ó, não tá de acordo com o que eu quero da sua vida não, viu? Sabe assim, o Espírito Santo vai batendo aqui dentro? Mas eu acho que isso acontece comigo. Né? Só comigo, então tá tudo certo. Como diria C.S. Lewis, o problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não a nós mesmos. Vamos ler a Bíblia, vamos examinar a gente, condenar o nosso erro, corrigir as nossas faltas. Eu lembro da historinha do muro azul, que o menininho, quando eu era criança, queria pintar tudo de azul. Mas para ele pintar tudo de azul, ele tinha que começar a pintar o muro dele, né? A casa dele, para todo mundo ver que azul era uma cor bonita e querer pintar o mundo de azul. Então, o Evangelho é bom, é lindo, é maravilhoso, é uma história de amor. Tá, eu vivo esse amor. Quanto Deus me perdoou? Porque aquele que muito perdoou, muito perdoa. Então, é muito relevante isso. E a terceira verdade que a gente pode pensar nisso, então, é conhecer a palavra e praticá-la resulta em preparo para a vida. E também em mudança de atitude. Porque eu vejo meu erro, ela me condena, ela dá aquela chacoalhada, né? E quem tem vergonha muda de vida, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É melhor obedecer do que sacrificar. Já diria a palavra do Senhor. Então, é isso que o servo de Deus, é isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer o quê? Para fazer todo tipo de boa ação. O texto que a gente leu é uma orientação para a vida e o ministério de Timóteo. A preocupação de Paulo aqui era que Timóteo desenvolvesse o seu ministério pautado na palavra e no ensino. A palavra ela deveria ser então um instrumento didático fundamental para Timóteo, para o seu exercício ministerial. Não era para ele prestar atenção em outras coisas. Então não é apenas para a vida minha, da pastora, mas para a vida de todos, para o ministério de cada um. Cada um de nós tem um ministério particular, um chamado de Deus para a sua vida. Para ser ministro no seu trabalho, com seus filhos, na família. Cada um de Deus tem um chamado, tem um lugar que o seu coração arde para estar lá. E a palavra de Deus é a orientação para a boa obra nessa área da sua vida. Então, nós como comunidade cristã, nós somos chamados aqui para dar testemunho do Evangelho, inserido aqui no coração de São Carlos em uma realidade conflituosa de um mundo de pecado. E na hora que nós saímos daqui, o nosso culto não acabou, ele só está começando. Porque é lá fora, né? Esse aqui é o intervalo do jogo. Pensa no jogo, né? 45. Tá, é 6 dias lá fora. Aqui você vem, respira, toma aquela água. Tem aqueles que conseguem vir no meio da semana, né? Aí tomam um reforço no pequeno grupo. E aí você volta pro jogo de novo. O nosso culto é lá fora, não é aqui dentro. Aqui é um momento de refrigério. Então, nós como comunidade cristã, cada um de nós daqui para fora também representa essa comunidade. Diante de uma multidão vazia de sentido. De uma multidão que nos ataca muitas vezes. Pela posição em que a gente está, da forma como a gente vive a nossa vida. A gente não vai agradar todo mundo. Só tem uma pessoa que a gente precisa agradar, que é Deus. E quando a gente agrada a Deus, a gente vai desagradar um monte de gente. E aí, esse é o nosso testemunho para o mundo, que não se preocupa com isso. Nós devemos ser a comunidade cristã que acolhe também aqueles que chegam, que cura, que restaura, que é obediente a Jesus. A reforma da igreja cristã, lá no século XVI, né, protagonizada então por Martinho Lutero, ela dá um testemunho histórico para a gente, de como foi isso, pela busca então da sã doutrina, de falar das boas novas do Evangelho, lendo a Bíblia, podendo traduzir a Bíblia para a língua do povo, porque ela era só no latim, e só entendia latim quem estudava nas faculdades, tinha poder aquisitivo para isso, ou quem estava no clero.
O povo baixo, o povo não sabia latim. Então, quando ele traduz, né, e dá esse start, traduz a Bíblia, por exemplo, que naquela época, pra gente não é uma língua fácil, viu, Joana? O alemão era a língua do povo. Aquilo lá, ele abre os horizontes assim de um jeito muito grande. Né? A gente está aqui tanto tempo depois, 506 anos depois, podendo ler em português. Né? Temos missões que traduzem a Bíblia para as línguas dos índios. Eu sei de gente que escreve a próprio punho a Bíblia e mandam para países onde não pode ter a Bíblia, na China, na Rússia, mandam tipo uma cartinha assim e vai a próprio punho alguns capítulos, que a pessoa não tem acesso, ela não pode ler. A gente não se dá conta da maravilha que a gente tem nas nossas mãos. Então, muitas vezes, o nosso olhar está apenas no aspecto religioso, da leitura da Bíblia, da participação nossa como comunidade. Mas a Bíblia, ela alcança as nossas... Então, não tem conhecimento bíblico desassociado da vida. Não dá para ter. Não dá para ficar só na academia. Porque ela nos prepara e ela nos capacita para as inúmeras circunstâncias da nossa vida. Que a gente possa conhecê-la, que a gente possa realmente tê-la como regra de fé e prática de forma integral. Não ficar só no Reels de 1 minuto de algum pregador. Não tem problema nenhum, pode ver. Eu vi um Reels do Augusto Nicodemos que ele falou assim, né? Eu encontrei uma senhora no aeroporto, ela falou para mim que gostava muito de mim, que eu era um dos pregadores que eu mais gostava, e o outro era o Edir Macedo. Aí todo mundo para e começa a rir. Por quê? Porque são duas teologias totalmente diferentes. Tipo, oi? E às vezes você gosta, você assiste, tudo bem, você tem a liberdade para isso, né? Mas leia você a sua Bíblia. Peça ao Espírito Santo discernimento. Quando a gente ora aqui e pede, Senhor, ilumina a explanação, porque a gente crê que a Bíblia é inspirada. Quando a gente pede a iluminação é para entender aquilo que Deus capacitou homens e mulheres a escreverem no seu tempo, na sua realidade. Porque isso que respondeu questões para eles naquele tempo, ainda responde para nós ainda hoje. Né? A gente está estudando, viu, Isaías 58, quanto a atual. Então, que realmente a gente possa pensar nisso, e vou trazer Lutero de novo para a conversa. Ele fala o seguinte: nossa doutrina e conduta não se baseiam em nós mesmos. O que fazemos não por causa de nós, e sim por causa de Cristo, o Senhor, de quem nos vêm todas as coisas e por cuja vontade pregamos, vivemos e sofremos. Então, para a gente concluir esse momento de pensar na Escritura, o quanto ela é importante, o quanto ela é relevante para a gente, ainda hoje, o movimento da reforma, ele moveu-se em direção ao retorno à Bíblia. Por isso que para a gente é um tiro às vezes no pé. Por quê? Porque a gente vem aqui e fala, gente, lê a Bíblia, aprenda da Bíblia. Aí você vai chegar aqui questionando o pastor, o conselho, né? E tem gente que não gosta de ser questionado. Mas é para isso, para que realmente possa ser relevante, para que possa fazer sentido a fé que a gente vive. Ela precisa nos confrontar, ela vai confrontar a autoridade instituída. Ela vai confrontar a nossa forma de agir, seja individualmente ou seja como comunidade. Né? E é isso que na época da reforma foi por quê? Como a gente já viu, né? Salvação é pela fé, somente é graça de Deus. E aí o pessoal estava vendendo indulgência, estava vendendo um pedacinho de terra no céu. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. E aí eu começo a questionar. E aí, morre, né? O pessoal quer correr atrás, quer pôr na fogueira, quer matar. Então, não é daquele tempo, ainda continua nos dias de hoje. Não é uma exclusividade do século XVI. E nós, como reformados, então, de acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na Igreja de Cristo pode ser maior, estar acima que as Escrituras. Nenhuma. Ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela conduz a toda a verdade. Então, se você questionar alguém com a Bíblia, algum líder, alguma denominação, algum concílio, algum costume, alguma tradição que seja maior que a Bíblia e não
não ser aceito, tem alguma coisa errada. É só a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. E ela questiona, e ela abala alicerces. Por isso, não se satisfaça, né? Se tem alguma coisa que eu posso pedir, eu vou pedir que é isso. Não se satisfaça em correr os olhos pela Bíblia. Devore ela, examine ela. Peça para Deus essa vontade. Ore pedindo direção, pedindo iluminação. Senhor, eu quero. Porque às vezes a gente não está afim, não. Aí, sabe o que a gente faz? Não tem... Vai lá e lê a Bíblia deitado. O Senhor é meu pastor. Aí no outro dia, nossa, Deus é bom. Reserva um momento, separa um momento do seu dia para isso. Nem se for 15 minutos. A gente falou do caso do jejum. Vai romper aquele jejum, nem que seja 1 hora que você orou, você conversou com Deus. 15 minutos, 10 minutos, não importa o tempo. Isso é uma coisa que gradativamente você vai criar no seu coração também a vontade de querer estar mais tempo ali. Abra sua Bíblia, comece com um versículo. Mas não vai fazer aquele assim, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Aí é meio perigoso, tá? Escolhe um livro, escolhe um salmo. Olha, essa semana, pode ser um texto a semana toda e tudo bem. Pode ser um versículo, esse que a gente leu. Senhor, essa semana eu vou refletir nesse versículo. De repente procurar comentários, mas leia esse texto. Converse com esse texto. Ore esse texto. Repita ele para você. Eu falei do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, o que significa isso para mim? Talvez a sua oração vai ser isso. E você vai trabalhar, vai fazer suas coisas, e ao longo daquele caminho, do seu trajeto, Deus vai mostrando o que significa o nada te faltará. Então, são coisas pequenas, não é uma coisa assim, meu Deus, você vai precisar aprender grego e hebraico para estudar a sua Bíblia, né? E a partir da semana que vem a gente só vai ler em hebraico, tá? Deus não está pedindo isso da gente. A Bíblia chegou pra gente na nossa língua curricular. Deus não é um Deus que fala uma língua só. Então, ore por aquilo que você leu, sobre a sua vida. E se você quiser crescer espiritualmente, conhecer mais, não tem outro caminho. Já diria a musiquinha infantil. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer, né? Então é isso. É atual para a gente ainda hoje continuar a ler, desfrutar, abrir a nossa Bíblia com gosto. Que Deus assim nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém?